Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica. O programa recebeu esse nome porque aqui a gente estuda a Bíblia. É uma escola de aprendizado e todas as semanas a gente olha para um personagem da Bíblia, buscando através da história dele tirar lições espirituais para a nossa vida. Chegamos agora na história do profeta Jonas. Bom, até as crianças sabem dessa história. O profeta que se recusou a obedecer a Deus foi lançado no mar, engolido por um grande peixe e aí ficou 3 dias no estômago do peixe até que foi vomitado numa praia. Essa história impressiona tanto as crianças e também nós adultos. E hoje vamos entender mais um pouquinho dessa história e buscarmos extrair lições da vida de Jonas para a nossa vida. Por isso, você é muito bem-vindo ao nosso programa. Eu convido você a tomar a sua Bíblia, a abri-la no livro de Jonas. Ele tem apenas 4 capítulos, é um livro pequeno, mas um livro muito especial, com uma mensagem muito propícia para os nossos dias. E eu queria aproveitar no início desse programa, mandar um abraço para as pessoas que estão aí conectadas com a Escola Bíblica. Um abraço para a Terezinha Santina, aqui de São Paulo, para o Sérgio Antônio Martins, também São Paulo, Sorocaba, para a Giane e Patrícia de Petrolina, lá no Pernambuco, Gil Santos de São Paulo, Luciana Ferreira de Salvador, na Bahia, Adriana Alencar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Chagas Pereira de Porto Velho, Rondônia, Verícia de Paula de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, e Lília Pereira de Mauá, aqui também em São Paulo. Muito obrigado por vocês estarem conectados com o programa Escola Bíblica e buscando mais e mais aprender da Palavra de Deus. Eu queria aproveitar e oferecer para você 2 DVDs de estudos da Bíblia. A Novo Tempo tem essa missão de continuar ensinando as pessoas a Palavra de Deus. E nós temos aqui 2 presentes para você. O primeiro deles é do pastor Gilson Brito. Esse DVD traz 15 temas ensinados pelo apóstolo Paulo. É um presente que nós temos para você. Você pode solicitar para nós e vamos enviar para a sua casa. O outro presente é esse DVD aqui do pastor Ivan Saraiva, chamado O Convite. Pastor Ivan Saraiva apresenta aqui vários temas da Palavra de Deus, num material muito lindo que foi preparado com muito carinho. Qualquer um desses 2 DVDs pode ser seu. Você pode pedir eles através do nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 3121, lembrando que a sua ligação deve ser feita em horário comercial, ou então você manda uma mensagem de WhatsApp para a Escola Bíblica. O nosso número é 12981001615. Anotou aí? 12981001615. Basta dizer assim: eu quero o DVD do pastor Ivan Saraiva ou eu quero o DVD do pastor Gilson Brito. Tá bem? Sabe por que a Novo Tempo pode oferecer esses materiais sem cobrar nada por isso? Porque nós temos o apoio incondicional dos Anjos da Esperança. E você que está me assistindo e é um anjo da esperança, muito obrigado por sua ajuda. Que Deus continue abençoando sua vida, para que você continue também abençoando o ministério da Novo Tempo. Eu quero agora convidar você a tomar a sua Bíblia e vamos então para Jonas, o profeta fujão. Um pequeno livro, 4 capítulos, mas com uma história extraordinária. Mas nós aqui no programa não começamos a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus por mais esse estudo. Pai querido, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Oramos para que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, vamos então para Jonas, o profeta fujão. Quais foram as circunstâncias em que Jonas viveu? A palavra Jonas significa pomba. Interessante, né? Alguém que tentou voar para muito longe de Deus, mas não deu certo. O salmista já havia reconhecido, né? Como me ausentarei do teu espírito? É impossível fugir da presença de Deus. Ele viveu por volta do ano 780 a.C. O reino de Israel gozava uma relativa paz.
Os reinos da Síria e Síria haviam enfraquecido e ele morava em Gat-Efer, próximo à cidade de Nazaré, onde Jesus também foi criado. Veio a palavra do Senhor a Jonas, diz o primeiro versículo do primeiro capítulo, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande Nínive, ou à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pensa numa cidade pecadora, era essa cidade Nínive. E a Bíblia diz que ela era uma grande cidade. Ela possuía, segundo a Bíblia, 120 mil habitantes. Para os tempos bíblicos, era uma enorme cidade, 120 mil pessoas. E então Deus comissiona Jonas para que ele vá e pregue esta verdade. Interessante que o profeta, ao invés de atender o chamado de Deus, é o único profeta da Bíblia que foge. Porque todos os outros, quando Deus chamava, eles se propunham a fazer a obra de Deus. Está lembrado que nós estudamos aqui semana passada o tema do profeta Jeremias? E você viu que Jeremias, quando foi chamado, ainda quando criança, ele aceitou o chamado e passou por diversas provas. Mas Jonas não. Ao invés de aceitar o chamado, ele fugiu. Olha o que diz a palavra de Deus. Nínive era a capital da Síria. Deus ordenou que Jonas fosse lá anunciar a sua mensagem. Ao invés de obedecer, ele entrou num barco, num navio, no porto de Jope e tentou fugir para a cidade de Tarsis, que é a atual Espanha, na Europa. O capítulo 1, verso 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O profeta fujão, enquanto ele tentava fugir de Deus, de navio, diz o texto, para longe da presença do Senhor, como que se isso fosse possível, Deus então tinha outros planos para Jonas e ele mandou uma grande tempestade. Sabe, essa tempestade estava ameaçando todos os que estavam ali, toda a tripulação, de morte. E eles começaram então a clamar, cada um ao seu Deus, para que o Senhor os livrasse. Interessante que enquanto os tripulantes do navio clamavam por misericórdia aos seus deuses, Jonas dormia no porão tranquilamente, sono profundo. Então o mestre do navio vai lá e acorda Jonas e diz: escuta, o navio está afundando, acorda, clama também ao seu Deus, talvez ele tenha misericórdia de nós, porque o navio está prestes a afundar. Interessante que ele quis saber quem era Jonas. E Jonas disse assim: eu sou um servo do Deus Altíssimo. Jonas assim se apresenta. Mas mesmo sendo servo do Deus Altíssimo, ele estava fugindo desse Deus. E então diz o versículo 14, que eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha que interessante a história. Jonas disse que ele era um servo do Senhor, mas ao mesmo tempo estava fugindo de Deus. Não havia aceitado a missão que Deus havia dado para ele. E disse assim: essa tempestade é porque eu sou um fugitivo. Mas se vocês me lançarem ao mar, a tempestade vai passar. Eu fico pensando na história de Jonas, e quando ele disse isso para aqueles tripulantes, o que Jonas pensava? Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai passar. Será que Jonas achou que era o fim da sua vida? Será que Jonas achou que não havia como fugir da presença de Deus e melhor era morrer do que encarar esse Deus? Eu não sei.
mas eu sei que Jonas foi lançado ao mar por esses homens. E a história de Jonas começa a impactar desde esse momento, porque os tripulantes desse navio reconheceram o poder desse Deus de Jonas, que instantaneamente fez parar a tempestade, e eles temeram grandemente a esse Deus a ponto de oferecerem sacrifícios e de fazerem votos ao Deus de Jonas. Interessante, né? O profeta, numa circunstância tão adversa, teve que dar um testemunho tão negativo de estar fugindo da presença de Deus, desejou a própria morte ao pedir que fosse lançado nas águas, mas todos eles entenderam que esse Deus era um Deus poderoso e que de alguma forma Deus iria lidar com esse profeta. De fato, Deus lidou. E aqui nós temos na Bíblia uma das histórias mais impressionantes. Jonas foi lançado ao mar, mas Deus não permitiu que o profeta fujão morresse. Deus usou uma de suas criaturas para salvar a vida de Jonas. O texto diz que veio um grande peixe e engoliu a Jonas. E Jonas ficou no ventre desse peixe 3 dias e 3 noites. Olha o que diz Jonas 1,17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O próprio Cristo fez alusão a esse evento, e isso mostra a veracidade da história. E lá em Mateus 12:40, Jesus diz, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Interessante, o próprio Cristo fez menção a essa história. E agora, lá no ventre de um grande peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites. Ele teve tempo para reflexão. Ele se arrependeu de haver fugido de Deus. E ele lá no ventre do peixe vai fazer uma oração. O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos. E o capítulo 2 é um capítulo reservado à oração de Jonas. Como é uma oração pequena, um capítulo pequeno, eu queria ler com você esta oração. O texto diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que linda oração! Lá no profundo dos oceanos, dentro de um ventre de um peixe, Jonas reconheceu a misericórdia, a grandeza, a bondade de Deus. E ele fez uma pergunta para Deus: será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Será que eu teria a oportunidade de orar mais uma vez na tua casa? E Deus atendeu a oração desse profeta e permitiu que esse peixe fosse até uma praia e vomitasse Jonas.
Eu queria que você imaginasse a cena. Quando Jonas foi vomitado numa praia por esse peixe, o que é que se passou na cabeça desse profeta? Eu estive face a face com a morte. Eu poderia ter morrido, mas Deus preservou a minha vida. E aí, ainda na praia, quem sabe todo sujo, mais uma vez veio a palavra do Senhor e disse assim para Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Agora que ele havia passado por essa experiência tão traumática, mas havia sido libertado de forma tão miraculosa, ele não renunciou à ordem de Deus. E quando Deus falou assim, vai para Nínive, prega, Jonas se levantou e foi. Está lembrado que a Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade, ela possuía cerca de 120 mil habitantes, precisava-se de 3 dias para corrê-la. A cidade teria então 40 dias para se arrepender. E então Jonas começou de uma ponta a outra da cidade, caminhar e dizer, vocês se arrependam dos pecados de vocês, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar uma destruição. Deus vai acabar com essa cidade. 3 dias caminhando para lá, 3 dias voltando, 3 dias caminhando para lá, 3 dias voltando, e ele percorreu toda a cidade com a mesma mensagem. Em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Vocês se arrependam, senão Deus vai destruir. E a história e a pregação desse profeta testemunhou a favor do Deus verdadeiro. E sabe o que aconteceu? A cidade inteira se converteu. Olha o que diz a palavra de Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Todos na cidade se converteram. Que extraordinário evangelismo! 120 mil conversões. Jonas não perdeu um só dos seus ouvintes. Todos se arrependeram. E o texto bíblico diz, já que o povo se arrependeu, Deus também se arrependeu. E em Jonas 3,10 nós lemos, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Mas espera aí, pastor, Deus se arrepende? Bom, a gente chama essa expressão de antropoformismo. É uma maneira humana de tentar descrever uma ação, um sentimento divino. Deus não se arrepende de fato, como nós nos arrependemos, porque o arrependimento ele é consequência de algum erro, de coisas que nós fizemos erradas. Mas Deus não falha, Deus não erra. O que temos aqui é que o povo se arrependeu e Deus então não faria o mal que disse que faria. Imagina a alegria no coração de Deus. Quando Cristo contou a parábola da ovelha perdida, ele diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Imagina 120 mil. Então Deus não mais destruiria a cidade. Mas a história não acabou aí. Jonas havia se retirado da cidade, construído ali uma cobertura para se proteger do sol e ficou esperando que os 40 dias passassem e a cidade fosse destruída. Só que a cidade não foi. E Jonas ficou revoltado. Interessante, o único profeta da Bíblia que foge de Deus e o único profeta que se revolta porque a missão dele deu certo. Ele pregou e 120 mil pessoas se converteram, mas ele não ficou feliz com isso. Interessante que no seu livro ele vai dizer assim, é por isso que eu não queria vir para cá pregar. Ele dizendo para Deus,
Eu não queria vir pregar porque eu sei como o Senhor é. Porque se esse povo se arrependesse, o Senhor não mais o destruiria. Porque o Senhor é bondoso, o Senhor é longânimo. É por isso que eu não queria vir. E agora? Como vai ficar a minha fama? O que eles vão dizer? Eu preguei e não aconteceu? Eu vou passar por uma pessoa errada, por um falso profeta? Interessante a conversa de Jonas com Deus. E então Deus queria ensinar uma lição para Jonas. Deus sempre bondoso, sempre paciente como Ele é, Ele foi paciente com Jonas. E então Deus queria ensinar uma lição para ele. Sabe o que fez Deus? Jonas estava ali sofrendo com aquele sol que caía sobre sua cabeça. Deus permitiu que uma planta surgisse ali, formasse uma sombra e protegesse o profeta do sol. A Bíblia diz que Jonas ficou muito feliz com essa planta, porque essa planta agora o estava protegendo do sol. Mas a Bíblia também diz que no dia seguinte veio um bicho e comeu a planta. E a planta secou-se completamente. E Jonas ficou muito revoltado, porque a planta que servira de abrigo no dia anterior não servia para mais nada no dia seguinte. E Jonas ficou muito revoltado. E então Deus falou mais uma vez com o profeta. E olha o que Deus diz para ele. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E eu, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que lição para o profeta. Jonas, você está triste porque uma planta surgiu num dia e morreu no outro? Você ficou triste com isso? Você está se lamentando? E não vou eu me alegrar porque não tenho que destruir mais de 120.000 pessoas e animais? Interessante que o livro de Jonas termina assim. Aí termina a história do profeta. Eu fico pensando o que se passou na mente do profeta a partir desse momento. Certamente Jonas aprendeu a lição, que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, assim como fora com ele, também fora com os ninivitas. E Deus provou mais uma vez que a sua misericórdia dura para sempre. Amigos, que Deus maravilhoso é esse que eu e você nós servimos. Um Deus que está disposto a nos oferecer tantas lições, como aconteceu com esse profeta. O profeta que se recusou a pregar o evangelho lá na ímpia cidade de Nínive. Como consequência, fugiu de Deus e Deus permitiu que ele quase provasse a morte. Deus, em sua infinita misericórdia, salvou Jonas. Que forma extraordinária! Usou uma de suas criaturas, um grande peixe, para engolir Jonas. E Jonas ficou ali 3 dias, pensando nas coisas. O peixe vomita Jonas na praia. Ele vai para a cidade e prega. A cidade se converte. E ele fica revoltado com o resultado. Dá para você entender o profeta? Mas Deus não perdeu a paciência com Jonas. Deus, sempre paciente, queria ensinar para ele mais uma lição. E quando esta pequena árvore cresce, traz sombra para Jonas, e no outro dia a árvore morre, Jonas se revolta e Deus diz assim: você está com pena dessa árvore que nasce num dia e morre no outro? Não vou eu ter pena, misericórdia de mais de 120.000 pessoas? Esse é o Deus que nós servimos. Ele é misericórdia. E assim como fez com Jonas, Ele quer fazer com você. Ele quer ensinar as coisas dele para você. Deus tem formas diferentes de ensinar-nos. Deus tem formas maravilhosas de trabalhar. E a principal lição que eu queria que você aprendesse hoje é que Deus trabalha comigo e com você, tão pessoalmente quanto trabalhou com o profeta. É isso mesmo.
Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando a sua salvação. E se você permitir, Ele vai terminar essa obra na sua vida. Vamos orar por isso? Vamos abrir nosso coração para que Deus complete em nós a sua obra? E vamos aprender com Jonas a não ser teimosos e a confiar mais em Deus? Pai, muito obrigado por essa linda história em Tua palavra. Que nós possamos hoje aprender que o Senhor é bom, misericordioso e fiel. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos a Tua voz. E diferente de Jonas, não nos deixe tentar fugir da Tua presença, nem Te desobedecer, mas nos ajuda a confiar no Senhor. Por isso nos abençoa, que a Tua graça nos alcance todos os dias da nossa vida. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.